Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontos aí? Vamos para a nossa sexta questão. Lembrando que eu coloquei na ordem para ficar legal para vocês. Sexta questão do tema seria a primeira de probabilidade da união. Põe na telinha. Então, a questãozinha do TRT do Rio de Janeiro, 2008, Banca CESP. Considere que em 2005 foram julgados 640 processos, dos quais 160 referiam-se a acidentes de trabalho, 120 a não recolhimento de contribuição do INSS e 80 a acidente de trabalho e não recolhimento de contribuição do INSS. Nesse caso, ao se escolher aleatoriamente um desses processos, pessoal, olha só, desculpa, foi mal, estou aprendendo. Um desses processos, nós sabemos que ocorrerá um único sorteio. Quando temos um único sorteio, a luzinha, pá, um único sorteio, ou é probabilidade inicial, ou é a regrinha do ou. Então só temos essas duas essas duas possibilidades, ok? Põe na telinha essas duas situações. Então a probabilidade dele se referir a acidentes de trabalho ou ao não recolhimento de contribuição do INSS é igual a. Vamos por partes. Primeira pergunta. Qual é o nosso espaço amostral? Pessoal, está aqui. Nós temos 640 processos. Vamos colocar aqui? O espaço amostral, 640. Eu vou botar evento A, põe na tela. 160 referiam-se a acidentes de trabalho. Então vamos botar aqui. Esses 160 corresponde aos acidentes. O evento A. Põe na tela. 120 ao não recolhimento do INSS. 120. Não recolhimento de INSS. Evento B. Não recolhimento. Põe na telinha. Só que ele me deu um algo a mais. E nesse caso ele informou que 80 acidente de trabalho e não recolhimento de contribuição de INSS. O que representa esses 80 aqui, meus amigos? Vem para cá. É o evento que é comum a A e a B. Ou seja, comum aos dois. Então nós temos 80 processos que possuem essas duas características, acidentes de trabalho e não recolhimento do INSS. Põe na tela. Só para relembrar, a probabilidade, olha aqui, dele se referir a acidente de trabalho ou ao não recolhimento de contribuição do INSS é igual. Vamos lá? Então nós temos, nesse caso, interseção. Então a probabilidade de A unido a B será igual a P de A mais P de B menos a interseção dos elementos. Então a probabilidade de A unida a B será igual. Quanto é o P de A? 160. Acidente de trabalho. E o nosso espaço amostral corresponde a 640, que é a quantidade total de processos. E existem 160 processos, que existem a quantidade que eu desejo de evento, a característica que é de acidente. Mas, qual é a probabilidade da pessoa ter retirado esse processo, contendo um não recolhimento do INSS? E aí existem 120 processos com essa característica, de um total de 640. Agora, esses 80
ele foi contado tanto em um e outro. Então, por isso que no final, vamos subtrair da parte comum. 80 processos pertencem aos dois conjuntos. E a nossa resposta, 120 mais 160, 280, teremos 200 sobre 640. Cortando o zerinho. Vamos simplificar aí pelo número 4. Teremos 20 dividido por 4, 5. 60 dividido por 4 vai dar 16. Então a probabilidade disso acontecer corresponderá a 5 sobre 16. Ok? Tranquilos até aí? Então a questão tranquila. Você tem que ficar atento que falou em um único sorteio. Então teremos duas situações. Probabilidade inicial ou regrinha do ou. Tá certo? Fecha aqui. Então, ó, nesse caso, nem sempre vai ocorrer. Nós temos elementos comuns, ou seja, 80 processos corresponde a acidente de trabalho e não recolhimento do INSS, ou seja, 80 processos pertencem aos dois conjuntos. Então, significa dizer que a interseção ou parte comum aos dois. E aí, a probabilidade de A unido a B corresponderá a P de A mais P de B menos a interseção. Quem é P de A? 160 sobre 640. Mais P de B, 120 sobre 640. Menos a interseção da situação. E aí, simplificando, ó, cortei o zerinho, 20 por 4 vai dar 5, 64 por 4 vai dar 16. Põe na telinha. Por isso que nós vamos marcar a alternativa de letra C. 5 sobre 16 é a nossa resposta correta. Beleza, até aí, meus amigos, tranquilos? Nossa sexta questão, primeira de probabilidade da regrinha do ou. Vamos para uma segunda questão sobre essa regrinha. Põe na tela. Do TRT do Paraná, 2007, o CESP. Deixa eu só apagar aqui o quadro, um minutinho só. Considere-se que, das 82 varas do trabalho relacionadas no sítio do TRT da 9ª região, 20 ficam em Curitiba, 6 em Londrina e 2 em Jacarezinho. Considere-se ainda que para o presente concurso hajam vagas em todas as varas e um candidato aprovado tenha igual chance de ser alocado em qualquer uma delas. Nessas condições, a probabilidade de um candidato aprovado no concurso ser alocado em uma das varas de Curitiba, ou de Londrina, ou de Jacarezinho. Então, vocês observam aí, ó, que nessas condições, a probabilidade de um candidato aprovado, ou seja, haverá apenas um único sorteio. Tá certo? Então, o que nós temos? Quantas varas o TRT possui no total? São 82 varas. Ele tem 20 em Curitiba, 6 em Londrina e 2 em Jacarezinho. Nesse caso aí, existe elemento comum? Existe a vara Londrina e Jacarezinho? Não. As varas de Curitiba são independentes das varas de Londrina, que são independentes da vara de Jacarezinho. Ou seja, não existe elementos comuns entre eles. Ok? Então vamos lá? Vamos por partes. A nossa primeira pergunta que nós não podemos deixar de responder. Que é o espaço amostral? 82 possibilidades. Ou seja, são 82 varas do trabalho. Aí nós temos o seguinte. Curitiba, vamos botar evento A, 20 varas. Londrina, evento B, 6 possibilidades. Jacarezinho, EC, 2 possibilidades. Então, o evento A,
nós temos 20 possibilidades. O evento B, nós temos 6. E o evento C, nós temos 2. Nesse caso, só para reforçar, não temos um elemento comum à galera. Ou seja, não existe elementos comuns nesse caso. Então, por isso que a nossa probabilidade de A unido a B unido a C será apenas P de A mais P de B mais P de C. Quem é P de A? É evento A sobre o espaço amostral. 20 sobre 82. Mais P de B, 6 sobre 82. Mais P de C, 2 sobre 82. E aí nós temos o seguinte, 20, 28 sobre 82. Soma de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e soma os termos. Simplificando aqui por 2, vamos ter 14 por 2, 41. E aí 14 por 41, basta dividir a relação. E vamos encontrar 0,34. Pega ali, meu câmera. E essa é a relação que nós temos aí, 0,34. Deixa eu só apagar aqui as contas. Pronto. Então, gente, ó, beleza? Curitiba 20 varas, Londrina 6, Jacarezinho 2, 28 sobre 82. Simplifiquei por 2, vai diminuir um pouquinho a conta, 0,34. Põe na telinha. Esse número é superior a um terço? Ó, um terço. Opa, deixa eu apagar aqui. Um terço corresponde a 0,333. Então, a nossa resposta deu 0,34. Então, com certeza, ela é superior. Então, vamos botar aqui o Czinho de correto. Lembrando que o CESP nós jogamos em certo ou errado as questões. Até aí tranquilos, beleza? Na paz? Agora, o que é que nós temos aí na situação? Vamos lá, põe aí na telinha. 8ª questão. TRT do Espírito Santo 2009. Em um concurso público com um total de 145 vagas, 4.140 inscritos concorrem a 46 vagas para o cargo de técnico e 7.920 inscritos concorrem para o cargo de analista, com provas para esses cargos em horários distintos, de forma que o indivíduo possa se inscrever para os 2 cargos. Então, a probabilidade de um candidato inscrito para os 2 cargos obter uma vaga de técnico ou analista será inferior a 0,025. Gente, o grande probleminha aqui é o seguinte, ó. Então, a probabilidade de que um candidato inscrito para os 2 cargos obtenha uma vaga de técnico ou de analista será inferior a 0,025. Qual é o probleminha que eu estou querendo dizer a vocês? O seguinte, ó. Ele só me deu os valores individuais do contexto. Como assim, Bruno? Sim, um concurso público com um total de 145 vagas, 4.140 inscritos, concorrem a 46 vagas para o cargo de técnico e
7.920 inscritos concorrem para o cargo de analista. O que ficou aí ruim? Porque ele não disse a quantidade de pessoas. Ele só deu o total de técnicos e o total de analista. Então, vamos subentender, né, que, por exemplo, não tem interseção. Não vou subentender isso. Não está mostrando. Então, o que eu vou calcular? A probabilidade desse sorteado passar em técnico ou analista. Sinceramente falando, uma questão muito mal formulada do CESP. Aliás, de vez em quando isso acontece. Mas tem que colocar para vocês. Então, o que você vai fazer? Ele quer, põe na telinha aí, ele vai obter essa vaga. Então, vamos fazer um candidato inscrito para os 2 cargos, obter uma vaga de técnico ou de analista. Então, vamos por partes. Vem para cá. O que vai acontecer em relação a técnico? É um candidato apenas. E aí, considerando que esse candidato ele se inscreveu para os 2 cargos. Quem é o espaço amostral? Qual é? Põe na tela. Observe aí. 4.140 concorreram a 26 vagas para o cargo de técnico. Então, nós temos aí, vem para cá, 4.140 pessoas concorrendo a 46 vagas. Porque o nosso evento é a quantidade de vagas. Em relação ao analista, vou botar aqui. Em relação ao analista, o nosso espaço amostral corresponde a quanto? Põe na tela. O nosso espaço amostral, pessoal, corresponde a 7.920 inscritos. É o total de pessoas que concorreram ao cargo de analista. E quem será o meu evento? Vou botar EB. Será 145, que é o total de vagas. 46 foram para técnico. Então, a sobra corresponde ao cargo de analista. Então, sobraram 99 vagas. Beleza até aí? Então, não se assustem com as continhas. Vamos observar que os espaços amostrais são diferentes, então eu vou fazer isso. P de A corresponderá a 46 sobre 4.140. Então a chance dessa pessoa aí ser sorteada será igual a 46 dividido por 4.140. Haja conta aí. 0,01. Agora, qual é a chance da pessoa ter sido, dessa pessoa não ter sido sorteada em técnico e sim analista? Nós temos 99 vagas de um universo de 7.920. E aí vamos ter 0,13 na relação. Então, o nosso cálculo aí, não temos elementos comuns, a probabilidade de A unido a B será igual a P de A mais P de B. Então, teremos 0,011 mais 0,13. Então, teremos... Deixa eu ver se eu errei na continha. Mesmo me empolga aqui. Será de 0,13 mesmo? Deixa eu só conferir aqui de novo, fazendo a conta.
12. Botei 13, 0,02. Que aí vai dar... Olha, cuidado com a continha. 0,023. Então, o resultado obtido, pega aí minha câmera, é o que vocês estão vendo aí, 0,023. Tranquilos? Na paz? Agora, põe na tela. Ele está dizendo que esse resultado, pessoal, será inferior. Então, a afirmação feita pela banca está correta. Deu 0,025, olha para cá. O resultado obtido nosso foi 0,023, é um número inferior. Põe lá. Por isso, nós vamos dizer que o item está correto. Opa, isso aqui parece com tudo menos... Vou botar aqui. É porque não tem caneta, vai no dedinho que eu escrevo aqui, gente. Então, o item está correto. Até aí, tranquilos? Beleza? Na paz? Vamos ver aqui, deixa eu ver só para não fazer isso. Vamos marcar com as duas últimas questões sensacionais sobre a regrinha do ou. Põe na tela. Deixa eu só apagar aqui o quadro enquanto vocês copiam tranquilos. Dê uma lidazinha rapidinho aí. Então, ó, em um concurso público, registrou-se a inscrição de 100 candidatos. Sabe-se que 30 desses candidatos inscreveram-se para o cargo de escriturário, 20 para o cargo de auxiliar administrativo e apenas 10 candidatos se inscreveram para os dois cargos. Opa! 10 se inscreveram para os dois cargos, ou seja, é a quantidade de termos comuns. Vamos fazer um resumo da obra? 100 candidatos à inscrição, o nosso espaço amostral. Vamos colocar aqui o resumo. O nosso espaço amostral corresponde a 100. Põe na telinha. E aí, se vocês me permitem, 30 desses se inscreveram para o cargo de escriturário. 20 para o cargo de auxiliar administrativo e apenas 10 candidatos se inscreveram para os dois cargos. Então vamos aqui. Escriturário. Nós temos 30. Auxiliar, nós temos 10. E comum, ou seja, a interseção entre eles. Auxiliar foram 20. 10 elementos. Então está aí o resumo da situação. Escriturário é formado por 30 pessoas. Auxiliar, no total, 20. E comum aos dois, apenas 10 pessoas se inscreveram para os dois cargos. Beleza até aí, meus amigos? Tranquilos? Firmes e fortes? Vamos ver o que a questão quer, porque tudo é um jogo de interesse. Põe na tela. Olha o que ele disse aí. Julguem os itens a seguir. Considerando que um candidato... um candidato, gente. Ou seja, haverá apenas um único sorteio. E ocorrendo um único sorteio, ou é probabilidade inicial ou regrinha do ou. Seja escolhido aleatoriamente nesse conjunto de 100 pessoas. A probabilidade de que o indivíduo escolhido seja candidato ao cargo de auxiliar administrativo. Vem comigo. Ao cargo de auxiliar administrativo. 0,9. Quem é o nosso espaço amostral? 100.
Nós temos 100 candidatos, 100 pessoas. Quantas pessoas se inscreveram para o cargo de auxiliar administrativo? E agora? Foram 20 pessoas? Foram 30? E aí, Bruno? Gente, esse rapaz aqui, ele está dizendo que no total mesmo, 20 pessoas se inscreveram para o cargo de auxiliar. No total. Escriturário, no total, 30. Só que desses 20, 10 se inscreveram para auxiliar e 10 se inscreveram para auxiliar e escriturário. Então, por isso, que o total de pessoas, eu digo total, que escreveu para o cargo de auxiliar, corresponde a 20. Então, a nossa probabilidade é 20 sobre 100, ou seja, 0,2. O resultado obtido aí corresponde a 0,2. Beleza? Põe na telinha. E aí ele disse o seguinte: é superior a 1/4? O que é 1/4? 1/4 corresponde a 0,25. E 0,25 é o resultado. Superior a 0,25, errado. 0,2 ele é inferior a 0,25. Então o item está errado. Vem comigo. Então, veja, um candidato. Na questão de número 9, ele trabalhou a probabilidade inicial. Põe na telinha. 10. A probabilidade que o indivíduo escolhido seja candidato ao cargo de escriturário ou ao cargo de auxiliar administrativo. Então, nós temos aí a regrinha do ou. Então, pode ser um ou outro. Então, vamos lá. O espaço amostral, sem possibilidades. Evento A, escriturário, corresponde a 30. Evento B, auxiliar, corresponde a 20. Agora, nós temos a parte comum, que temos 10 pessoas, que é a parte comum aos dois. E aí, nesse caso, a nossa probabilidade de acontecer será P de A mais P de B menos a interseção que isso acontece. Existem elementos comuns. P de A é 30, 30 sobre 100, mais P de B, 20, 20 sobre 100, menos a interseção, 10 sobre 100. E aí temos 40 sobre 100. Cortando o zerinho, 0,4. O valor obtido, a probabilidade de sortear um ou outro, corresponde a 0,4. Beleza, meus amigos, aí, dá aquela paradinha em copia, vamos ver aí, põe na telinha. É igual a 1/2? Errado. Agora, olha a maldade do examinador, vem para cá. Se você esqueceu de subtrair, 30 mais 20, 50. 50 sobre 100 corresponde a 1/2. Você perderia a questão. Chegamos àquele momento do descanso. Vamos descansar 10, 15 minutinhos e voltamos para a probabilidade de eventos independentes para os dois últimos blocos da nossa aula de hoje.